Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos, papai e mamãe. Bem-vindos, professores da escola dominical. Bem-vindos, professores dos cultos infantis, professores de escolinhas, de creches. Enfim, todo mundo, todos vocês, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje, que nós estamos estudando, trabalhando, trocando ideias, não é? Da nossa revista maternal, que vem como título Jeremias, o mensageiro de Deus. Ai, que legal! E vocês já sabem, esta revista maternal faz parte do nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PEC, que traz sempre a proposta de que o papai e a mamãe lá na igreja estão estudando a sua revista de Jeremias e Lamentações de Jeremias, enquanto desde os bebês, também na linguagem, claro, que eles entendam, não é? A linguagem de cada faixa etária, nas salinhas, os professores estão ensinando a palavra de Deus, tanto quanto os pais também estão aprendendo. Ai, que bacana! Sejam muito bem-vindos. E a nossa revista, gente, Jeremias, o mensageiro de Deus, fala sério, é muito fofo o nosso Jeremias. Olha que legal o nosso personagem deste trimestre, que aí eu já expliquei para vocês, até respondendo alguns professores que me perguntam como que a gente produz esses materiais bíblicos. Eu quero dizer para vocês que a ideia vem, sabe da onde? Claro, Deus vai nos ajudando, né, e nos dando criatividade, porque todo professor que se preze, é criativo e gosta de trocar as ideias com os amigos. É o que a gente faz, troca essas ideias com vocês. Sabe como é que eu produzo os personagens? Eu vou, imprimo da nossa revista, que bem no início da revista tem o QR Code. A gente imprime as figuras, eu observo, olha só, a lâmina, o que é que vem? A gente chama de lâmina, cada folha desta é uma lâmina, olha que legal, e em cada lição vem dizendo o que é que nós podemos e devemos usar com as nossas crianças do maternal. E aí, como nesta revista a gente traz duas propostas, como ensinar versículos, contar a mesma história para o nosso bebê, para os nossos bebês lá do nosso berçário, ou para os papais e mamães que também querem já ensinar a palavra de Deus, aproveita as orientações que está aqui na revista do professor. E a gente traz até mesmo a própria história já narrada para você contar para o seu bebê e contar para a sua criança de 2 a 3 anos. Olha a lâmina, acompanha comigo. Lição de número 12. Qual é o título? A bondade de Deus. Ah, que legal! Aonde que está escrito isso? Lamentações de Jeremias, aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, no capítulo 3, nos versículos 22 a 24. É só esse assunto. E você, papai, você, professor, você, mamãe, professora, todos vocês, claro, tem que ler a palavra de Deus. Observe as orientações da nossa revista do professor e também, claro, você vai ler, né, a nossa revista do aluno, o que é que traz aqui de proposta para as atividades que serão produzidas depois da história, tá bom? Agora acompanhe comigo aí o que é que está escrito nos nossos objetivos. Como a gente entende que os pais são os primeiros professores de tempo integral, sempre eu gosto de me dirigir, me referir aos pais. Então vamos lá. Pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Deus nos ama. Isso mesmo, que ela é muito amada pelo papai e pela mamãe, e ela é muito amada por Deus, pelo papai do céu. Que legal! E o meu bebê, a minha criança, ela vai entender
quando eu mostro quem é Papai do Céu. Olha só, aí é quando eu utilizo o nosso personagem, não é? Jesus, porque Jesus disse, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando eu me refiro a Papai do Céu, a Deus, a Jesus, olha só, eu mostro para o meu bebê e para as minhas crianças de 2 a 3 anos, não é? Esse Jesus fofinho que a gente consegue fazer com facilidade, borda aqui os olhinhos, todo o rostinho e é tecido de algodãozinho legal que a criança pode brincar e encher de abraços e beijos, tá bom? Então, quando eu digo assim, olha, o amor do Senhor não se acaba, foi o que Jeremias disse lá no livro de Lamentações 3:22, e é mesmo, ele nos ama tanto que o seu amor não se acaba. Ai, que legal, pronto. É desse jeito, de forma divertida, conversando com a minha criança, que eu ensino a palavra de Deus. Agora vamos aos nossos recursos didáticos para contar a história de hoje. Dá uma olhada aí na nossa lâmina. Está escrito o quê? Primeiro é a Bíblia Sagrada. Sim, a minha criança precisa entender que tudo que eu preparei para a história de hoje, eu não estou inventando. Eu li na palavra de Deus, tá certo? E aí eu vou apresentar o personagem ou os personagens conforme cada lição vem trazendo como ideias para vocês, para cada um de nós. Então, olha só, os bonecos Jeremias e o nosso boneco Jesus, eles são os dois personagens principais da nossa história de hoje para os nossos bebês. Agora, para as crianças de 2 a 3 anos, não é? Que eu tenho um espaço legal para sentar com elas lá na minha sala de aula, lá na igreja ou lá na escola. Então, olha só, eu utilizo um flanelógrafo muito legal, que todo professor pode, inclusive, confeccionar de papelão, em capa, faz um envelope de feltro, como eu fiz esse aqui, e deixo neutro, porque eu recortei as figuras da revista do professor, plastifiquei, estão prontas para colocar no meu flanelógrafo. Então, olha só, flanelógrafo de 3 abas, tá bom? Você pode decorar, você pode fazer um cenário. Isso aqui é um círculo de feltro, que eu fiz um barradinho com viés, olha só, material que não rasga, criançada pode brincar. Olha essas folhagens, gente, que legal, deixa eu mostrar aqui para vocês, essas folhagens aqui, olha só, porque eu quero um jardim bem colorido, retalhinhos de TNT, dá só uma olhada. Costurei na máquina as folhinhas, olha, a criançada pode brincar à vontade. Eu encapei uma caixa pequenininha e dividi, que eu posso trabalhar em histórias, em músicas. Olha que bacana! Eu utilizo meus recursos didáticos que eu posso utilizá-los em várias situações. Olha aqui, eu enchi de folhas, tá vendo? Olha só. Deixa eu virar aqui para ver se você consegue ver bacana. Coloquei plaquinha de isopor, fiz uns buraquinhos e aqui eu inseri cada, dupla aqui das folhinhas. As flores, porque eu vou falar de um jardim bem florido. Ó, recortei desenhos de folhas, olha só, canudinhos de papel, olha como é simples. E eu vou, ou eu mostro para minha criança no jardim, já prontinho, ou eu posso entregar para a minha criança também outras propostas. Olha só, esse aqui daquele araminho encapadinho, com retalhinhos de emborrachado, se eu não tiver como produzi-los assim. De emborrachado também, e olha só, de retalhos de tecidos. Olha este jardim que você trabalha também depois da história como uma atividade que vai estimular a percepção, coordenação, o que é tira e coloca, abre e fecha. Olha que legal as flores, o nosso jardim. Olha só, trabalhar as folhas, que cor, quantas tem. Olha quantas possibilidades que você tem para trabalhar
com as suas crianças, com esse jardim florido, viu? Que legal! E assim, você, quando menos esperar, você, meu Deus, já acabou meu tempo. Porque seu tempo com as suas crianças, tê-las em sua companhia, é um tempo precioso. Então vamos lá, não é? Já preparou o cenário, mostrou todo o material, tudo bem colorido, que atrai, né, a criançada. Agora eu vou para a minha história. Eu aproveito que o meu bebê está bem tranquilo. E aí eu digo para ele, olha só, meu bebê, quem é este nosso amigo? Jeremias, vamos dar um abraço? Jeremias, você é muito fofo. Eu sei. Olha só, então o nosso amigo Jeremias está aqui. Podemos dar um abraço nele. Sabe de uma coisa? Um dia, Jeremias disse que Papai do Céu é bom e que o seu amor não se acaba. Uau, que legal! Ele disse assim, Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele. Oh, Jeremias, muito bem, palminhas para você, Jeremias. Simples assim. Você falou da palavra de Deus para o seu bebê e depois deixe o seu bebê brincar à vontade com o personagem que não tem nenhum problema de ele se machucar, porque é tudo de tecido aqui. Tá bom? Agora, com a turminha de 2 a 3 anos, você já sabe, não é? Você já preparou todo o cenário e você mostra para as crianças e diz, olha, quantas flores lindas! Quem sabe me dizer que cor é esta? Chame a atenção da sua criança, sabe? Ou, quem pode me ajudar a colocar esta flor no nosso jardim? Ai, que linda! Sabe de uma coisa? Em uma linda manhã, o profeta Jeremias estava pensando em muitas coisas. Ele pensando, e ele olhou tudo tão lindo. Que jardim bonito! Quantas coisas Deus fez! Deus já tinha feito tanta coisa boa, mas de repente, Jeremias lembrou de algo muito importante. Deus é bom. E a bondade de Deus nunca acaba. Nunquinha, nunquinha, nunquinha. Isso mesmo. Muito bem, Jeremias. A bondade de Deus nunca acaba. Aí, Jeremias, sabe o que ele fez? Ele olhou para o céu. Ai, que lindo! Olha só! Ele olhou para o céu e viu um sol muito lindo e brilhante. E aí ele diz, Deus me dá um novo dia. Deus faz coisas boas pra gente todos os dias. Que legal! Quando o sol brilha, Deus está cuidando da gente. Quando temos comidinha na mesa, Deus está cuidando da gente. Quando dormimos seguros, Deus está cuidando da gente. Então, Jeremias entendeu que Deus sempre cuida da gente. E Deus cuida de você também, viu? Deus cuida do seu papai, da sua mamãe, do seu avô, da sua avó, de toda a sua família. E Deus cuida de você todos os dias. Ai, que legal! Que tal a gente orar e agradecer? Porque Deus cuida das flores, Deus cuida de tudo. Vamos orar? Todo mundo com a mãozinha assim, falar com o Papai do Céu, é isso que é orar. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor cuida de mim todos os dias. Eu te amo, Papai do Céu. É desse jeito. Ai, que legal. Pronto, agora você pode deixar as crianças à vontade para brincar no jardim, para contar quantas flores tem no meu jardim e quantas folhinhas. Tudo Deus fez para o nosso bem. Que legal, sabe? Porque Deus nos tem
muito amor. Aí você pode cantar aquela musiquinha Deus lhe tem amor, não é? De 3 palavrinhas, que é muito legal. E como eu falei, depois você aproveita e trabalha também as cores, identificar espaço, tudo que tem no meu jardim. E aí, vamos à nossa revista do aluno? Vamos lá! Olha só o que está mostrando aí na nossa lâmina. Tem um desenho lindíssimo para as crianças pintarem, tá bom? Do versículo, que bacana! Um desenho super divertido para colorir. Na proposta para o bebê, nós trazemos aí na nossa revista do aluno um desenho de um coração, aonde você vai colocar a mãozinha do bebê e vai contornar com um pincel dentro do coração a mãozinha, tá bom? E você pode entregar para os bebês esses giz de cera. Olha que legal, gente! Isso aqui é um giz de cera próprio, ideal para se trabalhar com os bebês, porque nossos bebês ainda não têm uma coordenação motora tão firme, mas olha que legal que você pode encontrar nas livrarias, não é? Porque a criança coloca o dedinho aqui e ele pode fazer os rabiscos, né? A arte, são nossos artistas. Que legal esses giz de cera, que eu achei muito legal e trouxe para vocês. Mas se não tiver, pode ser aquele giz de cera, gizão, sabe? Que é bem grosso, bem legal, né? Que não tem perigo. E olha que legal na nossa lâmina para a turminha de 2 a 3 anos. Aí eles vão pintar uma cena bem linda, aonde Jeremias está feliz, falando do amor, do cuidado e da bondade de Deus. Bacana, né? Vamos lá, que Deus abençoe. Vamos lá, força que o Senhor é contigo. Que Deus abençoe e a gente se encontra, se Deus quiser, na nossa próxima videoaula. Um beijo no coração. Tchau, gente. E aí, professor, está preparado para mais uma videoaula? Ok, que legal. Aqui estamos. Juntos, nós, você aí do outro lado, para que nós possamos verificar os detalhes, as sugestões da nossa revista infantil, bíblica infantil, Jardim de Infância, de 4 a 6 anos. Vamos lá? Você agora vai abrir a sua revista. Nós sabemos que esse é um momento muito, muito especial de estudo, onde nós vamos melhorar a nossa forma de ensinar as nossas crianças no domingo na escola bíblica dominical. Portanto, seja muito bem-vindo. Vamos juntos agora fazer a leitura da lição de número 12. Abra conosco e leiamos. Tema: Jeremias mostra a bondade de Deus. Encontrando tesouro, Lamentações, capítulo 3. Guardando no coração, o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Lamentações 3:22. O objetivo da nossa lição é ensinar que devemos ter esperança no Senhor, pois a sua bondade é bem grande. O Vamos Louvar temos 2 dicas. Deus é tão bom e amor de Deus. Orientações importantes. A lição de hoje é a penúltima do trimestre. Portanto, não se esqueça de que no próximo domingo as crianças receberão o álbum de Jeremias com todas as figuras que pintaram, levando como lembrança para casa. Assim é necessário que neste domingo pintem 2 figuras. A da lição de hoje, a número 12, e a da próxima semana, que é número 13. Capriche nessa ideia, pois o álbum será a lembrança das 13 lições aprendidas sobre o profeta Jeremias e terá grande valor espiritual. Leve também cópias extras para os alunos que estão pela primeira vez. Olha aí as nossas dicas. Eu vou aproveitar esse gancho aqui das orientações e novamente mostrar para você como ficou o nosso álbum. Olha, álbum de Jeremias, nós usamos um fichário
ou melhor, sendo uma pasta de arquivo de papelão feita. Eu comprei esta aqui na livraria, que sai um preço bom, um colorido bonito e prática, né? Aí você aqui dentro vai colocar todas as figuras. Eu só pintei a primeira para que você pudesse ver como vai ficar lindo. Imagine as crianças pintando todas as 13 lições. Será um sucesso. E aí eu usei aqui feltro, porque é o material melhor para você fazer isso aqui, ó, folhear o seu álbum. Olha, elas vão folhear sem nenhuma dificuldade, tranquilamente, sem rasgar a figura. E aqui nós teremos toda a história dos 2 livros. Que espetáculo! A criança vai levar isso, com certeza o papai, a mamãe irão guardar junto com a criança, porque aqui está um memorial da palavra de Deus, desses 2 livros importantes, Jeremias e Lamentações, tá? Não se esqueça que você pode comprar, ou você também poderá fazer conforme a sua criatividade. Foi isso que está dito lá no comecinho da tua revista. Está escrito assim: você usa da sua criatividade, tá bom? Então, desde que fique bem bonito, porque vai ser a lembrança. E que lembrança, hein? Valorize este momento. Vamos agora para o nosso Guardando no Coração, verificando quais foram as dicas. E o nosso Guardando no Coração, a proposta é esta: que você faça um coração, porque o coração significa o amor. Todas as crianças conhecem este símbolo, o coração, como sendo a expressão do amor. E aí você vai ou mandar fazer na gráfica ou fazer manualmente. Este aqui foi feito manualmente. É bom porque a gente coloca um monte de coisa que a gente quer, né? Coloquei aqui retalhinhos de papel laminado, de papel emborrachado brilhoso, para dar um toque bem bonito no meu coração. E eu também aproveitei para fazer ele dupla face, tá? Aqui nós colocamos a primeira parte do versículo, que você vai agora já ler conosco. Vamos ler juntos? O amor do Senhor Deus não se acaba. Aí aproveite esta parte do versículo para conversar com as crianças. O amor do Senhor Deus. Mas existem amores, outros tipos de amores. O amor do nosso papai, da nossa mamãe, da nossa vovó e até do amiguinho, né? Então, o amor é uma forma de expressar o nosso sentimento mais profundo. Não tem sentimento mais lindo do que o amor. E é por isso que ele é colocado no coração, porque o coração é a nossa vida. O coração é de lá que nós temos a vida diariamente, porque o coração, ele representa a vida também. E aí você vai ler com as crianças novamente, e aí você vai virar, ó, e verá a segunda parte do versículo, que diz assim: e a sua bondade não tem fim. Lamentações, capítulo 3, verso 22. Eu vou voltar de novo para ler com você a primeira parte. Vamos ler juntos, professor? O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Lamentações, capítulo 3, verso 22. Você viu que nós destacamos a palavra bondade, ó, e destacamos a palavra amor. São 2 situações, são 2 sentimentos de Deus para nós: o seu amor e a sua bondade. Tá? Você vai então fazer essa dinâmica com as crianças. Você poderá mostrar essa parte, a primeira parte do versículo. Eles irão dizer, você vira, eles dirão a outra, e assim você vai fazendo uma brincadeira com eles, brincando e aprendendo, ó. Você poderá fazer assim, e cada vez que você colocar o coração do lado vermelho, é uma parte do versículo, do verde é o outro. Então, as crianças dessa forma, com certeza, elas vão aprender muito mais sobre o amor de Deus, tá bom? Porque hoje o nosso tema é Jeremias, mostra a bondade de Deus. Vai ser demais a nossa história de hoje. Vamos verificar como ela ficou? Vamos lá?
Vamos lá, professor, para as dicas da nossa história, tá? Ao começar a sua história, cite o tema que diz assim: Jeremias e a bondade de Deus. Jeremias mostra a bondade de Deus. Ressalte que apesar da desobediência, do povo de Deus, do povo de Israel, Jeremias continuava amando ao Senhor, confiando no Senhor. Olha que coisa bonita, né? Ele tinha aquilo que nós já falamos na lição passada. Apesar de tudo, Jeremias, ele tinha esperança. Isso é muito importante nós passarmos para as crianças. A esperança é algo que nos movimenta, é algo que nos faz levantar e dá a vontade de vencer a cada dia. Então você tem que ressaltar que Jeremias, apesar de tudo, ele tinha esperança. Ele cria que um dia o povo de Israel, olha ali, eles todos olhando para Jeremias, um dia eles iriam com certeza se arrepender dos seus pecados. Jeremias tinha esperança, mas todas as vezes que ele se lembrava do pecado do povo, olha como é que Jeremias ficava. Ele ficava triste, porque realmente o pecado entristece a nós e também a Deus, né? Mas quando ele se lembrava da bondade do Senhor, olha como Jeremias ficava sorrindo, ele ficava feliz, tá? E em seguida você mostra que na Bíblia Sagrada, no livro de Lamentações, no capítulo 3, Jeremias escreveu palavras maravilhosas sobre a bondade de Deus. Aí então você vai mostrar essas verdades para as crianças que estão na revista, né? Você vai convidá-las para juntos, professor e alunos, fazerem leituras de algumas plaquinhas que elas ressaltam, tá? A felicidade de Jeremias, porque ele sabia que em Deus ele podia confiar. Aí vamos lá, você convida as crianças. Vamos lá, todo mundo lendo com a professora algumas verdades que estão baseadas no livro de Jeremias, no capítulo 3, de 22 até 32. Então vamos lá, criançada. Qual é? Vamos ler aqui junto com a professora. O amor de Deus nunca se acaba. Quem falou isso foi Jeremias, que o amor de Deus nunca se acaba, que a bondade de Deus não tem fim. Com muito carinho você vai convidando as crianças para ler com você. Aqui eu estou sendo rapidinha, mas você lá vai ler direitinho com as suas crianças, tá? Que a misericórdia de Deus, ela se renova, tá bom? E também o Senhor Jesus, o Senhor Deus, não rejeita ninguém. Essas são as verdades que estão na Bíblia Sagrada, tá bom? Então você convidou as crianças para fazer essa leitura e você vai ressaltar, né, que vale a pena confiar em Deus, porque a sua bondade é muito grande. Apesar dos nossos erros, os nossos erros podem ser muitos, Assim como o povo de Israel fez muitas coisas erradas, mas a misericórdia de Deus, ela é grandona, né? Por isso que diz que a bondade, o amor não se acaba, não tem fim. Então você vai ensinar para as crianças estas verdades que estão na palavra de Deus. Olha quanta coisa boa tem no livro de Lamentações. Não é só choro, não. Tem também palavras de vida, palavras de esperança para cada um de nós, tá? Então convide as crianças também para dizerem o que significam algumas figuras que foram selecionadas, que estão aí também na tua revista. Olha, esta figura aqui, você vai perguntar delas o que é que elas estão vendo. Aí elas vão dizer que estão vendo crianças brincando. Nesse momento você diz que como é bom nós reconhecermos a bondade de Deus, o amor de Deus, porque Deus nos protege quando nós estamos brincando.
tá? Mas antes de você falar isso, deixa elas participarem, elas dizerem o que estão vendo e o que elas entendem com esta mensagem, né? Sobre a proteção de Deus. Vai mostrar também, temos mais figuras. Você vai mostrar para elas o quê? Essa figura aí dessas crianças de mão dadas, sobre a amizade, o amigo. É muito importante os amigos para nós, eles são presentes de Deus para a nossa vida. Você vai valorizar, vai mostrar para as crianças o valor de um amigo, que são coisas boas que Deus dá para a gente, tá? Também temos aqui, quem? A nossa família. A nossa família também é um presente grandão de Deus para nós. E nós precisamos reconhecer a bondade de Deus através dessas coisas maravilhosas que o Senhor nos dá. Bem como, o que é que nós podemos ver nesta figura? Uma família sentada em uma mesa com uma refeição. Então, o alimento que o Senhor nos dá todos os dias, este alimento é também uma demonstração da bondade de Deus. Valorize as coisas que Deus dá para nós. Então, professor, aproveite essas pequenas situações que nós colocamos aqui, que parecem serem tão pequenas, mas elas são grandes, elas são maravilhosas porque são concedidas por Deus através do seu amor, através da sua bondade, através da sua misericórdia. Aí você vai concluir a sua lição dizendo que a bondade do coração de Deus, aí pode até mostrar, cadê o nosso coração? Você vai mostrar esse coração que sempre nós usamos aqui, coração de pelúcia, né? Bem bonito, tá? A bondade do coração de Deus, olha o coração de Deus. É tão grande que é maior, bem maior do que os nossos erros. Tá bom, crianças? Você vai dizer para elas isso e elas vão, com certeza, entender e nunca mais vão se esquecer que o amor, a bondade, a misericórdia de Deus não tem fim, que o Senhor não nos rejeita, não rejeita. O Senhor está pronto para nos perdoar. Vamos lá agora então para o próximo quadro da nossa revista. Terminou a lição, você vai para os exercícios da revista do aluno e depois uma atividade extra, simples e muito eficiente. Você vai distribuir pedaços de papel. Esse aqui eu usei o papel criativo, numa cor bonita, que dá para as crianças escreverem ou desenharem o que quiserem de acordo com a sua criatividade, porque você vai, ao dar esses pedaços de fita para as suas crianças, vou até tirar aqui para você ver, mais ou menos nesse tamanho, elas vão escrever. As que não sabem escrever poderão desenhar, ou então você, professor, vai auxiliar a escrever uma palavra que eles têm como gratidão ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Depois que elas escreverem, você vai unir uma a outra fazendo uma corrente. Você pode levar até um grampeador, grampeia aqui, e aí, olha, elas terão para levar para casa uma lembrança com algumas frases ou algumas palavras que demonstram a gratidão que elas têm por Jesus. Salvação, família, saúde, a vida. Tá vendo aí? Tá pegando, Sabrina? Isso, então, isso aqui é muito legal. As crianças vão ter essa correntinha das coisas boas que elas recebem do Papai do Céu a cada dia. Aí vai ficar uma corrente grande ou uma corrente pequena, né? De acordo com a participação das crianças. E isso é algo simples, porém, que elas nunca mais esquecerão que Deus tem uma bondade muito grande para conosco através de todas as coisas boas que Ele faz por nós. Tá bom? E aí você vai encerrar a sua aula de uma forma alegre, cantando os louvores, exaltando o nome do Senhor. Tá bom? E aí nós aguardamos você, querido professor, para a próxima videoaula, onde nós vamos aprender outras coisas. E lembrando também que a próxima videoaula
é a última desse trimestre. Então não perca o próximo episódio da nossa videoaula. Fica com Deus e até lá. Tchau! Que bom, queridos professores da classe de juniores. Estamos mais uma vez aqui para apresentar a nossa revista, que esse trimestre tem como tema Jeremias, o chamado de Deus. E hoje vamos à lição de número 12. E o tema é Deus é misericordioso. E o nosso texto bíblico se encontra em Lamentações, capítulo 3 e 4. O nosso objetivo é ensinar que mesmo nos momentos mais tristes e difíceis, Deus continua sendo bom e fiel. Ele quer nos ensinar, consolar e nos ajudar a ter esperança. O Vamos Louvar apresenta a música A Cada Manhã do Ministério Diante do Trono. O Guardando no Coração traz o seguinte versículo: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Muito bem, conforme a sugestão da nossa revista, o nosso cartaz do versículo que você vai preparar aí com o material que você tiver disponível, precisa apresentar o nascer do sol, para falar que as misericórdias do Senhor acontecem dia após dia. E diz assim o nosso versículo: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. E aqui nós temos um sol para fazer a nossa dinâmica do versículo. Então, quando você levantar o sol, então os alunos deverão falar as frases do versículo. E quando você baixar, eles ficarão em silêncio. Então, você vai fazendo essa dinâmica e assim eles mostrarão que aprenderam o versículo ensinado. Orientações importantes: entregue corações de papel para seus alunos e escreva em cada um palavras como perdão, amor, nova chance, compaixão, paciência. Explique que a misericórdia é quando Deus nos dá tudo isso, mesmo quando erramos. Diga que a cada novo dia, Deus renova seu amor por nós. Peça que cada criança escolha um dos corações que retratam as misericórdias do Senhor. E vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, que diz assim: misericórdia é quando Deus escolhe nos perdoar e nos dar uma nova chance, mesmo quando erramos. É o amor de Deus agindo com paciência e compaixão. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque Deus nunca desiste de nós. Cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar, aprender e fazer o que é certo. Mesmo quando falhamos, Deus continua cuidando de nós com amor. Isso é misericórdia, amor que nunca acaba e que se renova todos os dias. Muito bem, e na nossa introdução, a sugestão é usar pequenos papeizinhos em formato de coração para mostrar aquilo que o texto diz. Então, o nosso texto ele está falando sobre perdão, paciência, amor, compaixão e nova chance. Então, você vai mostrar aos alunos e pedir para cada um escolher um cartãozinho desse. E eles podem fazer um pequeno comentário sobre o que significa. Claro que você já explicou e depois você peça para que as crianças possam interagir sobre essas palavras. E nós vamos apresentar também esse coração, misericórdias de Deus, e esse cartaz com essa frase: a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. E assim nós estaremos falando sempre sobre a misericórdia do Senhor. As misericórdias são algo que nos acompanham a cada dia, junto com o amor, com o perdão, com a paciência. Então, porque Deus nos ama, a sua misericórdia está sobre nossas vidas.
Vamos aos tópicos da lição de número 12. Primeiro tópico, quando tudo está difícil, Lamentações 3. 2. Aprendendo com a tristeza, Lamentações 3, versículos 27 até o 33. Terceiro tópico, encontrando paz em Deus, Lamentações 4. E por último, a aplicação. O tópico 1, quando tudo está difícil, traz os seguintes pontos. Jeremias estava muito triste porque viu sua cidade destruída e tudo parecia perdido. Ele se sentia fraco, como se andasse no escuro. Segundo ponto, em meio à tristeza, Jeremias lembrou que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias, como o sol que nasce de manhã. Deus sempre dá um novo começo. Terceiro ponto, os dias ruins podem chegar, como quando perdemos algo que gostamos muito. Mesmo assim, podemos confiar que Deus cuida de nós e enche o nosso coração de esperança e alegria. Então vamos à figura 12.1 para mostrar Jeremias aqui num cenário, de destruição, mas aqui fazendo alusão ao sol, que é aquilo que fala o nosso versículo, que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Então nós vamos primeiro mostrar essa figura para falar que Jeremias ele estava muito triste porque a sua cidade estava destruída e o povo tinha sido levado. Então era como se ele andasse na escuridão, Em todo o livro de Lamentações nós vemos isso, como se ele andasse no escuro, que não podia ver nada, não podia ver a solução desse problema. Mas ele se lembra, Por isso que a nossa figura, ela tem aqui um sol, o nosso versículo tem um sol e nós temos também aqui um sol para lembrar que a cada manhã, assim como o sol nasce, as misericórdias do Senhor, elas vêm sobre nós e nos dão o livramento. Assim como Deus, ele consolou o coração de Jeremias com estas palavras, que a misericórdia do Senhor, ela vai dia após dia nos alcançar. E também alcançar o povo que estava cativo ali na Babilônia, E nós sabemos que Deus deu a vitória sim a eles, Depois de 70 anos, eles voltaram. Então havia uma chance para aquele povo, por causa da misericórdia do Senhor. Outra coisa que nós vamos comentar, Nós vamos usar como exemplo pessoas que se entristecem porque perderam, um celular. Muitas pessoas perdem e ficam tristes, Então nós vamos fazer essa associação da tristeza de Jeremias e da nossa tristeza. Nós nos entristecemos quando perdemos algo, por exemplo, um celular, Então quando a gente perde o celular a gente fica muito triste, mas nós precisamos lembrar de algo, Que quando nós perdemos algo como um celular, aí nós temos essa frase aqui, nem tudo está perdido, que você vai mostrar no envelope. Aí nós vamos escrever também aqui na frente a seguinte frase: mesmo sem o celular, olha só o que você ainda tem. Então você vai dizer, mesmo que você tenha perdido o seu celular e você fica triste, você precisa lembrar que você tem algo maravilhoso aí perto de você, que é aquilo que você vai tirar, um coração com a palavra família, Você ainda tem a sua família que cuida de você e pode se reunir para procurar esse celular. Olha só. E outra coisa que nós temos fé, nós devemos acreditar que nós vamos encontrar o celular, E, por último, nós temos que lembrar que nós temos Deus e a sua misericórdia dura para sempre e Ele nos ajudará a achar esse celular. Então, fazendo essa associação com as crianças, para que elas entendam, que assim como Jeremias estava triste porque ele não via solução, ele lembrou-se do Senhor e Deus é aquele que traz as suas misericórdias sobre nós. E por isso,
nós não somos consumidos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o amor, o perdão vem sobre nós, né? A misericórdia traz tudo isso. E assim, Jeremias, ele se alegrou no meio da tristeza. Então, quando nós perdemos algo, nós também podemos nos alegrar, pensar que nós temos a nossa família, nós temos a fé e nós temos o Senhor para nos ajudar. Tópico 2, aprendendo com a tristeza. Primeiro ponto, Jeremias aprendeu que o sofrimento pode nos ensinar muitas lições. Disse que devemos aprender a confiar em Deus, sabendo que tudo é para o nosso bem. A tristeza pode atingir muitas pessoas ao mesmo tempo. É importante lembrar que, assim como nós, outras pessoas precisam de socorro e, se estivermos bem, poderemos ajudá-las. Terceiro ponto, Jeremias, apesar de tudo, não permitiu que a tristeza o paralisasse ou impedisse de orar, clamando a ajuda de Deus. Muito bem, aqui a figura 12.2 se refere a uma mãe corrigindo a sua filha, né? E o que é que nós vamos falar com isso? Que às vezes a correção, ela dói, mas ela é necessária para ensinar lições para nós. Assim como ali o povo, né, foi levado junto com Jeremias para o Egito, né? Algumas pessoas foram levadas com Jeremias para o Egito, mas Deus queria ensinar algo para eles, né? Deus quis que eles entendessem, né, que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Mas também aqueles que não aceitam receberão o castigo, receberão a correção. Então, essa figura, ela nos fala sobre a correção, que a correção, ela dói, mas ela é necessária para podermos aprendermos importantes lições para a nossa vida. Outro assunto também que nós podemos falar com as nossas crianças é sobre um sofrimento coletivo. Aqui nós falamos de um sofrimento de alguém que recebeu uma correção. Então nós vamos falar agora de um sofrimento que pode ser coletivo, assim como o povo de Israel era um sofrimento coletivo e Jeremias assumiu também esse sofrimento para ele. Mas assim, trazendo para a nossa realidade, nós podemos falar de algo que pode acontecer com muitas pessoas ao mesmo tempo e trazer a tristeza para todos. Por exemplo, nós usamos aqui um cartaz que nós colocamos no envelope conforme a nossa revista, em que mostra uma situação de alagamento, né? Por exemplo, que aconteceu no sul. Então, muitas pessoas ali estavam tristes, né? Essa tristeza atingiu a todas as pessoas que estavam, tanto ali que perderam as suas casas, quanto aqueles que não perderam, mas estavam ali para ajudar. Então, essa tristeza, ela alcançou a muitas pessoas. E aí você pode dar, conforme a sugestão, um cartãozinho desse para as crianças, para que cada uma possa refletir sobre isso daqui. Que é importante aqui é que, embora nós também tenhamos uma tristeza, por exemplo, quando perdemos um celular, né, como nós já falamos, nós ficamos tristes, mas nós temos que entender que existem pessoas com a tristeza mais profunda ainda, porque perderam tudo. O celular é mais fácil, você pode encontrar, você pode comprar outro. Mas quando as pessoas perdem suas casas, elas perderam ali muitas coisas, né? Perderam as suas camas, a sua geladeira, então perderam muitas coisas, suas roupas. Então a tristeza, ela é coletiva. Mas nós podemos também, mesmo triste, ajudar as pessoas que estão mais tristes do que nós. Isso nos fala de solidariedade. Então, aqui o que nós queremos ensinar para as crianças é que, embora nós estejamos tristes por causa de uma situação, como uma perda de um celular, existem pessoas que estão mais tristes porque perderam tudo. Então, é hora da gente entender que, embora triste, a gente precisa confiar no Senhor e ajudar as pessoas que precisam. No tópico 3, Encontrando Paz em Deus, tem os seguintes pontos. Jeremias nos mostra como encontrar a paz em Deus, que acalma nosso coração e nos faz sentir mais seguros. Deus nos ouve e responde o nosso clamor.
Jeremias sentia um aperto no coração ao ver Jerusalém destruída e lembrou que Deus é bom e que a sua misericórdia se renova a cada dia. Terceiro ponto, a verdadeira paz vem de quando confiamos em Deus. Devemos orar e crer que Ele nos dará a sua paz no meio do problema. No nosso tópico 3, nós vamos usar a figura 12.3, que mostra Jeremias orando. Então, Jeremias nos mostra que através da oração é quando encontramos a verdadeira paz, porque na presença de Deus o nosso coração fica mais calmo e sente segurança, porque o Senhor, através da oração, Ele nos anima e nos renova. Então isso Jeremias estava nos mostrando, né? Que quando oramos e buscamos ao Senhor a verdadeira paz, ela entra no nosso coração e traz um novo ânimo para prosseguirmos, assim como Jeremias nunca parou de orar. E também no tópico 3, você vai precisar de uma caixa bem bonita para apresentar essa caixa como a caixa das emoções. E dentro dessa caixa, você vai tirar alguns rostinhos, né? Rostinho chorando, rostinho triste, chorando. Por quê? Porque Jeremias, ele chorava por causa do que estava acontecendo ali em Jerusalém, que o povo havia sido levado cativo, o povo não quis ouvir e a sua cidade, Jerusalém, estava destruída. Então você vai mostrar, né, os rostinhos das emoções, choro, tristeza, raiva também, tudo fazendo associação ao que a criança sente. Mas aqui, quando encontramos a verdadeira paz, então o nosso rostinho está assim, ó, alegre. Então todas essas emoções, elas mostram também ali o sentimento de Jeremias. E assim nós podemos associar aos sentimentos da criança, mostrando, né, essa caixa como a caixa das emoções, porque dentro de nós existem emoções, assim como havia em Jeremias também as emoções. Jeremias ficava triste, Jeremias chorava, né? Mas ele descobriu que a misericórdia do Senhor, que a paz de Deus, ela entrando no nosso coração, então isso nos dá ânimo, nos anima, né? A verdadeira paz, ela não vem de quando está tudo bem, mas de quando nós confiamos que o Senhor vai nos livrar de todo tipo de problema. E para concluir o nosso ensinamento, nós usaremos uma lanterna e aqui nós vamos abrir, ó. E assim como a luz chega todo dia, a cada manhã, como a luz do sol, assim a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Glória a Deus! E agora vamos à aplicação da nossa lição. Quando você estiver triste ou passar por algo difícil, lembre-se de que Deus ainda está com você. Ele não nos abandona. Jeremias chorou, mas continuou confiando. Você também pode orar, confiar e esperar. Mesmo se tiver feito algo errado, peça perdão e comece de novo, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Ele transforma a tristeza em esperança. Que ensinamento profundo! E depois de concluir, vamos à revista do aluno, fazer as atividades. E assim, os alunos aprenderão mais, porque vão escrever aqui aquilo que aprenderam. Olha só que legal! Então, eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje e até a nossa próxima videoaula.